Na primeira temporada de Justiceiro, Frank Castle, um ex-fuzileiro naval, busca vingança pelo assassinato da família dele, em um massacre ligado ao submundo do crime. Depois de começar a vingança, durante a segunda temporada de Demolidor, Frank fingiu a própria morte e passou a se esconder, tentando viver uma vida normal. No entanto, ele começa a descobrir que a morte da família dele era parte de uma conspiração muito mais profunda, que envolvia traições pesadas, a própria unidade militar da qual ele fez parte, e pessoas de alto escalão em agências de inteligência dos Estados Unidos. Ao longo da temporada, Frank é confrontado pela Homeland Security, pela CIA, por mercenários e outros vilões, além de formar alianças inesperadas, como a com David Lieberman, um homem conhecido como Micro, que era um ex-agente da NSA e tinha informações sobre o que aconteceu de verdade durante o tempo que Castle serviu em um grupo de operações secretas na guerra do Afeganistão. Determinado a vingar a família que tinha sido assassinada em um tiroteio, o Justiceiro caça os membros dos Cães do Inferno, do cartel mexicano e da máfia irlandesa, matando todos eles. Ele encontra o último sobrevivente dos irlandeses tentando fugir dos Estados Unidos e elimina o mafioso. Com a vingança concluída, o Justiceiro taca fogo no colete com o símbolo de caveira, abandonando a vida de vigilante. Castle retorna à cidade de Nova York e trabalha como operário no setor de construção civil, adotando o novo nome de Pete Castiglione, já que ele tinha sido dado como morto oficialmente na explosão do cais no fim da segunda temporada de Demolidor. Ele desconta a raiva quebrando paredes de concreto com uma marreta, enquanto é atormentado por pesadelos envolvendo a família. Um grupo de outros trabalhadores, liderados por um homem chamado Lance, provoca e assedia Pete Castiglione constantemente, enquanto Donnie Chaves tenta se aproximar amigavelmente, mas o Justiceiro prefere manter a distância. Castle visita Curtis Royal, que liderava um grupo de apoio a veteranos de guerra em Nova York, ajudando veteranos como Lewis Wilson a lidarem com os problemas pós-guerra. Curtis incentiva Castle a deixar o Justiceiro para trás e começar a viver uma nova vida, agora que ele tinha completado a missão dele. Dina Madani chega ao escritório da Homeland Security em Nova York, depois de ser abruptamente retirada de uma missão no Afeganistão. Ela imediatamente retoma a investigação sobre o assassinato de Ahmad Zubair, um policial que estava investigando um comércio de drogas ligado ao exército americano. O novo parceiro dela de trabalho, Sam Stein, comenta que os superiores não iam gostar nada disso. Madani é abordada por Carson Wolf, que a repreende e exige que ela pare a investigação, dizendo que isso poderia custar a carreira dela. Mesmo assim, Madame pede para Sam juntar os arquivos sobre Castle e Ray Schoonover, que poderiam estar conectados ao assassinato de Zubair. Sam relembra Madani que os dois estavam mortos. Donnie Chaves tenta fazer amizade com Lance e a equipe dele, se oferecendo para ir ao bar com eles, mas o garoto acaba tendo que pagar a conta inteira de todos. Lance conversa com Polly sobre uma dívida com a família do crime Gnucci, então os dois têm a ideia de roubar um jogo de pôquer que os Gnucci estavam organizando. Scott, um dos membros do grupo, se machuca durante o trabalho, então Lance e Polly convencem Donnie a se juntar a eles, assumindo o lugar do membro ferido. Castle ouve tudo, mas decide não se envolver. Enquanto isso, Madani tem uma conversa com a mãe. Na madrugada, Lance, Polly, Leo e Donnie roubam um jogo de pôquer dos Gnucci no restaurante Linelos. No entanto, Donnie acidentalmente deixa a carteira cair e revela a identidade para todos. Os quatro fogem imediatamente da cena e Lance decide que Donnie Chaves tinha que ser eliminado para os Gnucci não encontrarem o resto do grupo através dele. Eles tentam afogá-lo em cimento no canteiro de obras, mas Frank estava lá também, estressado demais com alguns pesadelos relacionados à família dele. Castle mata os 3 ladrões e salva Donnie, deixando ele com o saco de dinheiro que roubaram e uma mensagem para Donnie
deixar a cidade imediatamente. Castle então vai até o restaurante e elimina Tony Gnucci e todos os capangas dele antes que eles pudessem ir atrás de Donnie. O que Frank não sabia é que tinha alguém observando ele, uma pessoa que sabia que ele era o famoso justiceiro. Frank Castle, relembrando o passado, faz uma viagem de balsa até a Estátua da Liberdade, onde já esteve com os filhos Frank Jr. e Lisa. Durante essa visita, Frank Jr. fez um comentário ofensivo sobre a guerra, o que fez Castle dar uma bronca severa no filho. Depois de sair da balsa, Frank vai até uma lanchonete e recebe uma ligação inesperada de um homem misterioso que se auto-intitulava Micro, um aliado que sabia que ele estava vivo. Micro lembra Castle sobre um disco importante que tinha deixado na casa dele, mas foge antes que Frank pudesse alcançá-lo. Castle, atormentado por pesadelos sobre Maria, a esposa dele, sendo baleada, assiste a um vídeo enviado por Micro que mostra a execução de Ahmad Zubair por soldados mascarados no Afeganistão. Ele se encontra com Curtis Royal para discutir a possibilidade de que a sobrevivência dele tenha sido descoberta, mas Curtis garante que ninguém sabia disso. Frank relembra as operações no Afeganistão, mencionando o envolvimento em um programa secreto da CIA que incluía assassinatos, muito diferente das outras guerras que Castle tinha participado antes. Dina Madani também tinha recebido uma gravação anônima da execução de Zubair. Ela acreditava que a morte do policial tinha sido causada por soldados americanos. No entanto, o vídeo acabou sendo roubado dela enquanto estava no Afeganistão e ela foi retirada do país antes de conseguir investigar. Madani pretendia buscar informações com Billy Russo, um ex-colega de Frank Castle, mas percebe que Carson Wolf, chefe dela, jamais permitiria isso. Então ela decide usar um exercício de treinamento de combate como desculpa para contratar a empresa de segurança de Russo, chamada Anvil. Enquanto isso, Frank busca a ajuda de Karen Page para localizar Micro. Karen descobre um artigo não publicado sobre David Lieberman, um hacker que tinha vazado informações confidenciais do governo. Lieberman, que era conhecido como Micro, foi declarado morto enquanto fugia da Homeland Security e Carson Wolf tinha abafado a história. Castle então arma um plano para encontrar Micro. Ele faz contato com Sarah, esposa de Lieberman, e finge ser atropelado por ela. Assim, Frank entra na casa da família Lieberman. Enquanto Sarah desabafa sobre a ausência do marido, que ela acreditava que tinha morrido, Castle a conforta e ambos compartilham as dores pela perda de familiares. Micro observa a interação dos dois do esconderijo dele e corre para confrontar Frank, mas acaba desistindo ao chegar lá. Mais tarde, Castle se disfarça e embosca Carson Wolf, tentando extrair informações sobre David Lieberman. Wolf revela que as mortes da família de Frank foram uma armação para atingi-lo, porque acreditavam que ele tinha sido o responsável por vazar a gravação da morte de Zubair para Lieberman. Depois de enganar Carson Wolf e extrair as informações que precisava, Castle mata ele. Madani e Russo têm uma conversa sobre as experiências no Afeganistão e Dina tenta sondá-lo sobre a possível conexão de Castle com atividades ilegais. Russo defende Frank, afirmando que ele foi brutalmente traído pelo sistema. Durante essa conversa, Madani recebe a notícia da morte de Carson Wolf e é promovida a agente sênior da Homeland Security. Micro tenta encontrar Castle pessoalmente. Frank manda ele ir até um cemitério onde ele encontra Curtis Royal. Kurt diz para Micro que Castle não estava interessado em conversar, mas tudo isso era um plano elaborado. Frank confronta Micro no esconderijo dele depois de ter se escondido no porta-malas do carro de David Lieberman. O justiceiro então se revela e derruba Micro. Lieberman acorda sem roupas e preso a uma cadeira. Frank começa a interrogá-lo quando uma contagem regressiva de 3 minutos se inicia. Micro explica que era um sistema de segurança. Se o tempo acabasse, explosivos seriam acionados matando os dois. Ele precisava inserir um código e fazer uma leitura de retina para cancelar a explosão. Em um flashback, um ano antes, Micro conversa com a esposa Sarah sobre um disco que tinha recebido. Ele sentia que devia tomar uma atitude, mas Sarah temia as consequências se ele não seguisse os protocolos.
protocolos. Micro assiste ao disco e vê a execução de Ahmad Zubair, então ele envia a gravação anonimamente para Dina Madani. Mais tarde, enquanto estava no trânsito com a família, Micro percebe agentes federais cercando o carro. Ele foge até o rio e acaba sendo perseguido pela equipe de Carson Wolf. Carson mente dizendo que David estava armado e atira nele, mas o tiro atinge o celular no bolso de Lieberman, salvando a vida dele, e Micro acaba caindo no rio. Billy Russell visita o grupo de apoio de Curtis Royal para fazer uma doação. Curtis convida Russell para participar, para mostrar aos outros veteranos o que era possível conquistar na vida civil, mas Billy preferia que Curtis se juntasse à Anvil, a empresa militar privada dele. No esconderijo, Frank continua interrogando Micro. Em outro flashback, Castle e Russell aparecem no Afeganistão, recebendo uma missão secreta de um homem conhecido como Agente Orange e de Ray Schoonover. Eles são selecionados para a Operação Cerberus, uma equipe de elite composta pelos melhores soldados de diferentes unidades. Mais tarde, os dois conhecem o novo companheiro de equipe, chamado Gunnar Henderson. De volta ao presente, na reunião de veteranos, Lewis Wilson fala sobre um incidente de fogo amigo e O'Connor, outro participante das reuniões, entrega um panfleto para ele sobre o direito constitucional de portar armas. Em casa, Lewis tem dificuldades para dormir e, em um momento de desespero, ele atira acidentalmente no próprio pai e acaba errando por pouco. De volta ao esconderijo, a contagem regressiva se reinicia. Castle desafia Micro dizendo que não encontrou explosivos no prédio. Micro confessa que a contagem, na verdade, ativaria uma transmissão ao vivo de imagens do esconderijo para mídia, provando que Frank estava vivo. Em Kandahar, no passado, Zubair acaba sendo capturado pela equipe Cerberus. Orange o tortura para descobrir quem mais sabia sobre a operação, mas Zubair garante que estava sozinho. Zubair implora pela própria vida, dizendo que tinha família e filhos. Orange ignora e ordena que Castle mate Zubair e o enterre em uma cova sem identificação. Frank remove a bala do corpo de Zubair, seguindo as ordens de Orange e Schoonover, enquanto Gunnar começa a questionar a missão deles, dizendo que aquilo era muito errado. No presente, Curtis e Billy visitam o túmulo de Frank e bebem em homenagem a ele. Russell lamenta porque Castle não tinha pedido ajuda para vingar a família. Curtis menciona algo que Frank tinha dito recentemente, mas disfarça ao perceber que Billy começou a desconfiar que Frank poderia estar vivo. Curtis diz que tinha sido uma conversa depois que ele perdeu a perna. Madani e a mãe dela discutem a morte de Wolf e a promoção de Dina. Na sede da Homeland Security, Sam Stein apresenta para Madani provas de que Wolf tinha 30 milhões de dólares em contas bancárias no exterior. Dina pede para Sam manter essa informação em segredo porque ela não confiava em ninguém. Frank deixa Micro reiniciar a contagem, mas David usa uma distração para injetar uma substância nele, fazendo o justiceiro desmaiar. Quando Castle acorda, Micro tenta convencê-lo de que eles precisavam trabalhar juntos. Em outro flashback de Kandahar, Frank descobre que a esposa Maria conseguiu ingressos para um show de Bruce Springsteen para quando ele voltasse para casa. Schoonover e Orange dão detalhes da próxima missão e Frank diz que era claramente uma armadilha, mas os superiores não dão ouvidos. A missão acaba se tornando um verdadeiro inferno. Schoonover perde o braço e diversos membros do pelotão acabam morrendo, mas Frank sozinho ataca todos os adversários de maneira extremamente feroz e salva o pelotão. Depois disso, Castle, furioso, ataca Orange, que não tinha participado da missão. O agente acaba ficando cego de um olho com o ataque. Billy tenta acalmar Frank. Russell diz que estava abandonando aquele grupo de operações especiais e comenta que o amigo deveria fazer o mesmo. No presente, Micro explica para Frank que aquela operação tinha sido ilegal e não tinha nenhum registro oficial dela. Castle concorda em se unir a ele com a condição de que todos os alvos sejam mortos, sem julgamentos ou exceções, condições que Micro acaba aceitando. No quintal
quintal de casa, Lewis Wilson cava uma trincheira porque tinha dificuldades para dormir em uma cama comum e dentro de uma residência. Com base em algumas informações de Micro, Frank Castle vai procurar Turk Barrett para roubar um carregamento de armas que ele supostamente conseguiu dos gregos. No entanto, os gregos enganaram Turk e o carregamento foi para outro lugar. A única arma que Barrett tinha era uma Ruger rosa, um presente de aniversário de 16 anos da filha de um mafioso. Frank nocauteia Turk. No esconderijo, Lieberman estava assistindo a um vídeo da família dele quando Castle retorna. Frank estava irritado com a situação. Castle ordena que Lieberman encontre armas para ele. Sam Stein informa Dina Madani sobre o carregamento de armas dos gregos. Sam sugere atacá-los antes que desembarquem, mas Dina queria pegá-los em flagrante vendendo as armas. Durante a conversa, Rafael Hernandez, diretor da Homeland Security, chega e informa que a investigação de Carson Wolf foi assumida pelo escritório do inspetor-geral. A corrupção de Wolf manchava a reputação da agência, então a investigação precisava ser impecável. Hernandez aconselha Madani a focar no trabalho se quiser subir na carreira. Frank limpa e cuida da arma de Micro. Sarah Lieberman liga para Castle. A seguradora dela precisava de uma declaração assinada sobre o acidente para prosseguir com a reivindicação para arrumar o para-choque do carro. Micro faz Frank prometer que ia ajudar Sarah em troca das informações sobre um esconderijo de armas. Curtis Hoyle visita Lewis para convencê-lo a voltar para o grupo de apoio. Lewis achava que tinha sido um erro deixar o exército dos Estados Unidos porque ele estava com muita dificuldade de se readaptar. Ele conta para Curtis que planejava se juntar a Anvil. Na casa da família Lieberman, Castle chega para assinar os documentos e encontra Leo Lieberman tentando consertar o triturador de lixo. Frank ajuda ela com o conserto e em seguida se oferece para arrumar o farol do carro, dizendo para Sarah não se preocupar com o seguro. Billy Russo lidera a orientação dos novos recrutas da Anvil, incluindo Lewis Wilson. Lieberman rastreia as informações sobre o carregamento de armas dos gregos. Na sede da Homeland Security, Sam Stein comanda uma reunião sobre a operação para derrubar os gregos. Lewis impressiona Billy durante os testes de recrutamento, ajudando e incentivando outro recruta a melhorar. No esconderijo, Lieberman conta para Castle sobre a operação da Homeland Security para apreender as armas dos gregos. Frank vai até a garagem de Mazur, onde alguns gangsters estavam torturando um homem chamado Wilcox. Castle elimina a gangue e rouba 2 veículos, um carro esportivo e uma van. Na Anvil, Curtis convence Billy de que Lewis não estava estável o suficiente para voltar ao combate. Russo confronta Lewis sobre a trincheira no quintal dele, mas ele evita responder e acaba sendo cortado do processo seletivo. Ao perceber a raiva de Lewis, Billy concorda que Curtis estava certo sobre ele. Lieberman começa a ter dúvidas depois de ver as consequências da batalha de Castle, mas Frank se recusa a deixá-lo desistir. Madani comanda a operação da Homeland Security a partir de uma unidade móvel de monitoramento. Lieberman hackeia os áudios e vídeos da equipe, criando uma gravação em loop do carro de escolta e tocando a música Feel the Love no sistema de comunicações. Usando a distração, Frank pula no caminhão que transportava as armas e rouba o veículo. Lieberman chega pilotando um Mustang e os dois trocam de veículos. Madani percebe que os vídeos estavam em loop e sai em busca deles sozinha. Dina os avista e começa uma perseguição, mas Castle a bloqueia. Quando os veículos estavam prestes a colidir, o carro de Madani é atingido pela van dirigida por Micro. Frank puxa a agente dos destroços do carro e salva a vida dela. Dina, quase inconsciente, reconhece o justiceiro e pergunta se ele tinha matado Carson Wolf. Frank responde que sim e manda ela ficar fora do caminho dele. No esconderijo, Micro expressa raiva por Frank Castle ter revelado que estava vivo para resgatar Dina Madani. Ele temia que se o nome de Castle fosse para o sistema da Homeland Security, o agente Orange poderia encontrar os dois rapidamente. Frank confronta Micro sobre o acidente com o carro de Madani. Cansado das reclamações,
operações, Castle vai até a casa dos Lieberman e conserta o carro de Sarah. Sarah e Leo convidam Castle para um jantar e ele aceita, mas Zach Lieberman claramente não queria a companhia de Pete Castiglione, nome pelo qual a família conhecia Frank. Enquanto isso, Sam Stein e Rafael Hernandez revisam os arquivos da operação da máfia grega. Madani, que deveria estar em casa se recuperando do acidente, se junta a eles, mas não revela que foi resgatada por Frank Castle. Dina enfrenta críticas de Hernandez por arriscar a operação. Ele avisa que o escritório do inspetor-geral ia investigar o roubo de um caminhão cheio de armas e sugere que ela coopere. Billy Russell tenta ligar para Dina, mas ela ignora. Madani examina os arquivos de Castle e encontra uma foto dele com Karen Page. Micro revisa as filmagens da execução de Ahmad Zubair e menciona que alguém da Operação Cerberus tinha arriscado a própria vida para vazar o vídeo. Frank percebe que provavelmente foi Gunnar Henderson quem filmou e que ele poderia ter informações valiosas. Micro diz que precisavam encontrar Gunnar. Madani convida Karen para um interrogatório na Homeland Security sobre Castle e a atuação dele no Afeganistão. Durante a conversa, Karen afirma que Frank estava morto e ela não tinha mais informações. Madani pede para Sam ajudar a localizar soldados que estavam presentes na execução de Zubair. Stein se recusa, mas Madani revela que Castle ainda estava vivo e tinha salvado ela. Relutante, Sam concorda em ajudar, mas avisa que se não encontrassem nada em uma semana, ele ia contar tudo para Hernandez. O agente Orange, chamado William Rawlins, faz um discurso para os recrutas da CIA sobre proteger o país a qualquer custo. Mais tarde, ele escuta uma gravação do escritório de Madani e se preocupa ao ouvir o nome de Gunnar. Castle é informado por Micro que Karen Page queria vê-lo e eles se encontram perto de uma ponte. Karen conta que Madani estava atrás dele e Frank avisa que as mesmas pessoas que tentaram matar Lieberman também estavam perseguindo ele. Ele queria eliminar todos os responsáveis pelas mortes da própria família, mas Karen argumenta que isso não traria paz e sugere que ele conte para Madani tudo o que sabia. Castle se recusa, temendo pela segurança de todos ao redor dele, incluindo a própria Karen. Durante a investigação, o inspetor-geral realiza interrogatórios com Madani e Sam sobre a operação da máfia grega. Stein não menciona o nome de Castle quando é questionado, a pedido de Dina. Ela insiste que deveriam localizar os soldados da unidade de Frank. Rawlins recebe a medalha de inteligência distinta das mãos de Marion James, diretora da CIA. Eles discutem a possibilidade de William Rawlins se tornar diretor adjunto da CIA, mas ele menciona que o trabalho dele nas operações secretas poderia ser um obstáculo. Marion pergunta se tinha algo que ela precisava saber sobre as operações secretas, mas Rawlins garante que não. Procurando Gunnar, Micro descobre que ele estava fora do radar há anos, mas suspeita que ele estivesse se escondendo em Kentucky. Enquanto Castle procura por Gunnar em uma cabana, ele acaba sendo atingido no braço por uma flecha de Henderson, que revela que estava se escondendo justamente dos homens que mataram a família de Frank. Gunnar conta que o tráfico de heroína financiava a operação secreta do pelotão deles. Um helicóptero pousa e Rawlins envia uma unidade para eliminar Gunnar, preocupado com o interesse de Madani. Com a ajuda de Micro, Frank e Gunnar lutam bravamente. Durante a batalha, Rawlins assiste tudo por câmeras nos coletes dos soldados e descobre que Frank Castle estava vivo, pro terror dele. Castle fala através da câmera que o agente Orange seria o próximo. Enquanto isso, a família Lieberman esperava por Pete Castiglione pro jantar, mas ele não aparece, deixando todos chateados. Frank e Gunnar derrotam todos os soldados, mas Henderson acaba morrendo por conta dos ferimentos da batalha e pede que Castle o enterre. Frank, gravemente ferido, desmaia na floresta, mas é encontrado por Micro, que leva ele de volta para Nova York e tenta cuidar dos ferimentos dele. Castle acorda brevemente e comenta que talvez ainda existisse esperança para Micro. Ferido e febril, Frank sonha com um jantar de Dia de Ação de Graças com as famílias Castle e Lieberman reunidas.
reunidas. No entanto, ele percebe que estava preso à cadeira enquanto soldados entram e cercam o local. Apesar dos apelos de Frank, ambas as famílias são massacradas na frente dele e Castle grita em desespero. Ele acorda abruptamente, sentindo muita dor. Micro chama Curtis Hoyle para ajudá-lo a tratar os ferimentos de Frank, que incluíam uma flechada no ombro. Curtis consegue remover a flecha e costurar Castle. Em seguida, Kurt dá bronca em Micro por ter colocado Frank nessa situação quando ele estava tentando mudar de vida. Ao acordar, o primeiro pensamento do Frank é sobre Gunnar Henderson, mas Micro conta que o amigo dele estava morto. Frank fica preocupado por causa da promessa que tinha feito, mas Micro garante que providenciou um enterro decente para Gunnar. No grupo de apoio de Curtis, O'Connor expressa opiniões sobre como os veteranos de guerra eram tratados. Kurt conta uma história sobre o treinamento médico dele, envolvendo uma cabra que se machucava repetidamente para ser atendida pelos médicos. Em casa, Sarah Lieberman confronta Zack sobre um skate que o garoto tinha roubado. Em um acesso de raiva, ele agride Leo por ter caguetado ele. Sarah tenta entender a raiva de Zack, mas ele revida, chamando a família inteira de traidores. Frank e Micro assistem a tudo pelo computador. David Lieberman se sente impotente para ajudar a esposa dele. Percebendo o interesse de Dina Madani por Castle, Billy começa a enviar chamadas de rádio, usando os codinomes dos dois dos tempos de exército, tentando entrar em contato com o antigo amigo. Micro intercepta a transmissão e Frank revela que ele era Raven, enquanto Russo era o Blackbird. Micro tinha medo que as chamadas de Russo pudessem trazer problemas, mas Castle garante que Billy era um amigo. Micro também tinha medo que Russo tivesse descoberto que Frank estava vivo. No tribunal da cidade, O'Connor e Lewis Wilson distribuem panfletos de apoio ao porte de armas em um protesto sobre um caso de um professor que levou uma arma para a escola. Quando confrontado por um policial, Lewis diz que estava protestando pacificamente, mas ele acaba sendo preso ao ser acusado falsamente de tentar pegar a arma do policial, mesmo tendo uma testemunha de que não tinha feito nada. O'Connor se afasta, deixando Lewis sozinho em apuros. Madani descobre por Sam Stein que Gunnar Henderson tinha sido encontrado morto em Kentucky. Juntos eles analisam a cena do crime e Dina conclui que um tiroteio pesado aconteceu ali, provavelmente envolvendo 2 homens contra um exército. Ela suspeitava que o sobrevivente poderia ser Frank Castle. Enquanto isso, durante um jantar, Frank conta para Micro sobre a família dele, relembrando o pesadelo que teve. Lewis, determinado a confrontar O'Connor por ter abandonado ele para ser preso, descobre que O'Connor nunca tinha visto combate e estava mentindo sobre o serviço militar. Curtis revela que O'Connor também mentiu sobre receber a Estrela de Prata e sobre o serviço dele no Vietnã. Madani se encontra com Billy Russell e admite para ele que Castle ainda estava vivo. Russell, querendo ajudar, vai até Curtis perguntar sobre Frank, mas Kurt responde que não sabia de nada. Depois, frustrado, Curtis tenta falar com Castle. Micro convence Frank a responder às chamadas de Billy Russell, já que Castle confiava nele. Em um momento de raiva, Lewis confronta O'Connor sobre as mentiras na casa dele. Depois de uma briga, Lewis acaba esfaqueando O'Connor em legítima defesa. Frank se encontra com Billy e revela que estava vivo. Russell atualiza Castle sobre o que Gunnar tinha contado sobre Kandahar, mencionando a participação de oficiais de patente alta como o agente Orange Ray Schoonover e o coronel Morty Bennett. Billy oferece uma nova identidade e trabalho no exterior para Frank e ele responde que vai pensar no caso. Depois, Frank, usando o nome de Pete Castiglione, visita a residência dos Lieberman. Sarah conta sobre as dificuldades da família e ele tenta animá-la, dizendo que acreditava que as coisas iam melhorar em breve. Billy esperava por Frank em um cais para ele deixar o país, mas Castle não aparece. Russell acaba desistindo e entra em um carro junto com William Rawlins, o agente Orange, revelando que aquilo era uma emboscada. Limpando o sangue de O'Connor, Lewis Wilson volta para casa. Ao entrar, ele encontra o pai, Clay, que expressa preocupação com o
estado psicológico dele e oferece ajuda, mas Lewis recusa, dizendo que nada poderia ser feito. Clay tenta confortá-lo e oferece remédios que estava tomando após a morte da esposa dele. Lewis vai pro quarto e, ao ver o sangue nas mãos, ele passa por uma crise emocional intensa e quase tira a própria vida, mas desiste no último instante. Billy Russo visita a Homeland Security para se encontrar com Dina Madani. Ele diz que tentou entrar em contato com Frank Castle, mas sem sucesso. Billy diz que achava que Frank estava mesmo morto. Dina acreditava que ele estava vivo e menciona um sobrevivente de um tiroteio em Kentucky. Russo promete investigar mais. Sam Stein estava irritado por Russo ter se juntado à investigação e critica a relação de Madani com ele. Mais tarde, Madani percebe que Gunnar Henderson foi assassinado logo depois que os dois identificaram o nome dele. Ela informa para Sam que provavelmente tinha algum dispositivo de escuta no escritório dos dois. Castle e Micro planejam invadir o Fort Byron, uma instalação militar onde Morty Bennett estava, para encontrar o agente Orange. Micro garante que analisou a rotina de Bennett e que ele vai estar na base quando Frank chegar. Preocupado com o potencial de Castle para matar Bennett, Micro tenta manter a situação sob controle. Frank reflete sobre a absurda necessidade de invadir uma base militar dos Estados Unidos e se preocupa com o que teria que fazer se alguns soldados tentassem detê-lo. Billy se encontra com William Rawlins em uma casa segura da CIA e informa ele sobre Madani, dizendo que sem Gunnar ela não tinha pistas. Rawlins fica desapontado por Russo não ter matado Castle antes, alegando que aquilo era um risco pro país e pro próprio Billy. Russo lembra a Rawlins que Frank poderia ter matado ele em Kandahar, mas Orange acabou sendo salvo pelo próprio Billy. Mesmo sabendo que Castle iria atrás de Bennett, Rawlins decide não avisá-lo, porque Morty poderia fugir ou falar o que não devia. Enquanto Bennett estava com a amante dele, Frank invade a base militar com a ajuda de Micro. Quando Castle confronta Morty, a amante dele dispara um alerta para uma equipe de agentes da Anvil, liderada pessoalmente pelo próprio Billy, que estavam armando uma emboscada. Micro hackeia o telefone de Bennett enquanto Frank usa bombas de fumaça para ofuscar a sala e incapacitar os agentes sem matá-los. Após instalar um rastreador no telefone de Morty, Castle consegue escapar. Russo tenta atirar em Frank desesperadamente, mas erra. Na saída, Castle acaba sendo confrontado por um soldado e precisa ferir ele para fugir. Clay tenta confortar Lewis novamente, querendo que o filho leve uma vida normal. Lewis revela que durante a guerra ele tinha feito coisas que o pai não entenderia, mas Clay o encoraja, dizendo que a guerra acabou e que agora ele deveria lutar por si mesmo. Mais tarde, Lewis vai até uma loja de conveniência e compra materiais para produzir bombas caseiras na casa de O'Connor. Billy leva Bennett para uma casa segura, onde ele confronta Rawlins furioso por ter sido usado como isca. Morty assegura que não disse nada para Castle. Rawlins informa que Bennett deveria se aposentar e seria realocado. Enquanto isso, Madani e Sam encontram um dispositivo de escuta no escritório deles. Stein comenta que perdeu um encontro e Dina tenta animá-lo, mas ela diz que a vida de agente não combinava com amigos ou família. Micro fica empolgado com a possibilidade de encerrar o autoexílio dele, esperando que a família dele o perdoe. Russo leva Bennett para outra casa segura, onde Morty encontra a amante dele morta. Percebendo a armadilha, Bennett é assassinado por Billy, que depois conta para Rawlins que tinha resolvido o problema. Micro leva Frank até a casa onde Rawlins estava, que rastrearam pelo telefone de Bennett. Frank fica preocupado ao perceber que estavam mirando em uma instalação da CIA, mas ele não podia perder a oportunidade. Castle se posiciona com um fuzil sniper mirando no agente Orange e dispara. No entanto, William Rawlins é salvo pelo vidro à prova de balas e o local entra em alerta total, forçando Frank Castle a fugir. Billy Russo visita a mãe Carla no hospital. Apesar de ter sido abandonado na infância, ele seguia pagando
pagando as contas dela. Enquanto Carla estava inconsciente, Billy menciona o melhor amigo, Frank Castle, mas expressa preocupação com a possibilidade de Frank voltar a causar problemas na vida dele. Quando Carla acorda e começa a surtar, Russo injeta um sedativo nela e reflete sobre como a infância difícil tinha moldado ele e transformado ele na pessoa que era hoje. Micro analisa uma imagem e identifica o agente Orange como William Rawlins, diretor de operações secretas da CIA. Ele começa a temer que a CIA poderia encontrar os dois, mas Frank o tranquiliza, explicando que Rawlins agiu às escondidas e que nenhum detalhe do tiroteio em Kentucky ou da invasão do Fort Byron tinha sido divulgado. A situação implicava que Rawlins temia atacar eles oficialmente. Michael descobre que o feed da câmera na casa dos Lieberman estava fora do ar, então ele manda Castle ir até lá para garantir a segurança da família dele. Gina, Madani e Russo têm um momento íntimo discutindo as cicatrizes dos dois. Billy compartilha uma experiência traumatizante na infância em um abrigo para órfãos, quando um voluntário tentou abusar dele. Madani se surpreende com o passado de Russo, que afirma que as experiências o moldaram. Depois de compartilharem histórias do passado, Billy fala em tom de brincadeira para Gina admitir que gostava dele. Frank visita a casa dos Lieberman e entrega flores para Sarah para não levantar suspeitas. Ele nota que o roteador de internet estava desligado. Sarah explica que desligou a internet como castigo para Zack, mas depois acabou deixando ele brincar com um amigo mesmo assim. Castle liga o roteador novamente, restaurando a transmissão para o esconderijo de Micro. Após uma conversa, Sarah acaba beijando Castle, que gentilmente rejeita o avanço e retorna ao esconderijo. Lá ele encontra Micro completamente bêbado porque tinha visto o beijo dos dois. Micro assume que não culpava nenhum deles pelo que aconteceu. Na sede da Homeland Security, Madani conta para Sam sobre uma pista de Frank Castle, que supostamente estaria tentando comprar munição. Rawlins escuta a conversa e se reúne com Billy para discutir um plano para eliminar Castle. Russo expressa preocupação com a interferência nas operações do governo, mas o agente Orange insiste que deixar Castle ser capturado era muito arriscado para os dois. Billy avisa que não podia usar mais agentes da Anvil depois da falha na captura de Gunnar Henderson e precisaria do dinheiro de Rawlins para contratar operadores externos. No esconderijo, Frank e Micro conversam sobre como conheceram as esposas. Micro sugere que deveriam confiar em Madani para que a Homeland Security derrubasse Rawlins. Castle rejeita essa ideia, afirmando que precisava ver Rawlins morto pelo que fez, não preso. Isso irrita Micro, que decide ligar para Madani. Frank tenta impedi-lo. Os dois acabam brigando e Micro é derrubado facilmente. Madani e Sam, cientes de que os inimigos iriam atrás de Castle, elaboram uma armadilha com um plano tático falso. Gina entrega cópias impressas do plano verdadeiro, enquanto Sam carrega a versão falsa no sistema. Billy se encontra com alguns ex-funcionários da Anvil, prometendo um pagamento enorme e proteção caso eles aceitassem participar da operação para eliminar Frank Castle. Quando Micro acorda, Frank explica que não tinha interesse em Sarah. Ele também reforça que não iam falar com Madani. Sarah liga pedindo ajuda, porque tinha encontrado uma faca na mochila de Zack. Preocupado, Frank vai até a casa deles e tenta confortar Zack, que revela que sentia medo e raiva o tempo todo. Castle joga futebol americano com Zack, mas percebe que Micro estava observando presencialmente. Ele manda Micro sair dali porque a presença dele era um risco. Micro insiste que o filho precisava dele, mas Frank promete que ia conversar com Madani, convencendo David Lieberman a sair. Vestindo máscaras, Billy, Russo e a equipe chegam em um armazém abandonado em busca de Frank Castle, mas acabam sendo emboscados por Madani, Sam e agentes da Homeland Security. Depois de uma troca de tiros, muitos agentes da Homeland e toda a equipe de Russo são mortos. Billy tenta escapar, mas Sam consegue encurralar ele. No entanto, Sam Stein acaba sendo apunhalado por Billy Russo. Madani encontra Sam morrendo, incapaz de reviver
revelar a verdade sobre o que tinha visto. Sam morre nos braços dela. Completamente devastada pela morte do parceiro, Dina volta para casa. Lá, o próprio Billy Russell limpa o sangue do corpo dela na banheira. Dina Madani estava incapacitada depois da morte de Sam Stein e permanece de cama em casa. A mãe dela, Farah Madani, tenta consolá-la, mas Dina se sentia culpada pela morte de Sam e não podia contar para ninguém o motivo do falecimento dele. Frank e Micro observam ela de um telhado próximo, pretendendo se aproximar de Dina, mas percebem que ela não estava em condições de ajudá-los. Micro sugere marcar um encontro por e-mail, mas Castle insiste que eles só tinham uma chance e precisavam estar preparados. Enquanto vigiam Madani, uma explosão repentina abala as ruas abaixo. Lewis Wilson tinha plantado bombas em vários edifícios de Nova York, o que resultou nas mortes de civis e de funcionários públicos. Lewis escreve um manifesto anônimo e manda para Karen Page, porque considerava ela uma aliada dos veteranos pela conexão com Frank Castle. Na carta, Lewis expressa irritação com o governo que tentava desarmar a população e descreve as ações dele como uma luta pela liberdade, ameaçando o New York Bulletin caso eles não publicassem o manifesto. Karen desaprovava as ações de Lewis, obviamente, mas pretendia publicar o manifesto junto com a opinião dela, para Lewis entender a verdadeira posição dela no assunto. Mitchell Ellison sugere esperar e procurar o FBI. Assistindo às notícias sobre os bombardeios, Frank Castle expressa nojo pelas táticas de uso de bombas e terrorismo. Micro lembra do plano de se aproximar de Madani, mas Frank discorda, achando que, dadas as circunstâncias atuais, isso seria um erro. Rafael Hernandez visita Dina ignorando os protestos de Farah e questiona ela sobre o que tinha acontecido, mas Madani se recusa a falar. Ela apenas diz que foi a verdade que causou tudo o que aconteceu. O New York Bulletin publica o manifesto de Lewis junto com a resposta de Karen, que denunciava ele como um covarde e terrorista. Castle se preocupa com a declaração, achando que Karen ia se tornar alvo de Lewis. Durante um programa de rádio, Karen Page e o senador Stan Orey discutem a regulamentação de armas, com Karen defendendo a posse como autodefesa, enquanto o senador defendia o desarmamento. Lewis liga pro programa e diz que Karen e Stan estavam do lado errado da guerra. Frank ouve o programa e reconhece uma frase em latim falada por Lewis, Sic Semper Tyrannis, descobrindo quem era o terrorista por trás das bombas. Castle então pede para Micro rastrear ele. Micro se mostra relutante, mas Frank diz que precisava proteger Karen, a quem ele considerava parte da família. Curtis também reconhece a frase e, ao descobrir que Lewis não estava em casa, ele decide ir até a residência de O'Connor. Lá, Curtis encontra o cadáver e materiais para bombas. Ele confronta Lewis, que o ataca, deixando Curtis Royal em desvantagem. Micro fornece para Frank informações sobre Lewis e sugere chamar as autoridades, mas Castle queria lidar com ele sozinho. Ele manda Karen não se opor a Lewis de forma tão aberta. Karen revela que estava com raiva por Lewis ter achado que ela poderia aprovar os bombardeios. Russell visita Madani e tenta confortá-la, sugerindo que ela volte ao trabalho, mas Dina revela que usou o nome de Frank Castle como isca, e isso resultou na morte de agentes pelos quais ela se sentia responsável. Enquanto isso, Frank encontra a casa de Lewis vazia, mas recebe uma ligação de Micro com a localização atualizada dele. Ele vai até a casa de O'Connor e encontra Curtis espancado e amarrado a uma bomba. Durante uma conversa por telefone, Lewis justifica as próprias ações, mas Castle critica as táticas covardes dele. Frank pede para Lewis libertar Curtis da bomba. Lewis reluta muito, mas no fim acaba dando para Castle a informação necessária para desativar a bomba. Madani decide comparecer ao funeral de Sam, afirmando que devia isso a ele. Ela planejava contar a verdade sobre a morte do parceiro, mesmo que isso arruinasse a carreira dela. Frank Castle desativa a bomba e descobre que Lewis tinha chamado
chamado a polícia. Castle confronta os policiais e rouba uma viatura para fugir. Enquanto isso, Dina é abordada por Micro em um bar. Ele revela que foi ele quem mandou o vídeo da morte de Zubair para ela e menciona o nome de William Rawlins como o mandante. Micro diz que tinha provas, mas ela precisaria do depoimento de Frank Castle, que estava presente quando o assassinato aconteceu. Os noticiários revelam que o rosto de Frank Castle acabou sendo capturado em uma câmera durante a perseguição com a polícia, fazendo o mundo inteiro descobrir que ele ainda estava vivo. Enquanto isso, Ellison assiste ao noticiário com Karen Page, que se choca com a revelação, assim como Madani e Micro. Frank volta para o esconderijo e descobre que Micro não estava lá. Castle acaba vendo as notícias de que ele estava de volta. A Anvil é contratada para fazer a segurança de um evento no Hotel Royal Hospitality. Enquanto isso, Lewis Wilson mata um funcionário da Anvil e rouba o uniforme e a identificação dele para se infiltrar no evento. Frank Castle informa a Billy Russell que Lewis pretendia matar o senador Stan Norrie. Ele pede para Billy evacuar o prédio e deixar Lewis, porque Frank ia lidar com a situação pessoalmente. Billy se preocupa com a presença de Castle e sugere mais uma vez que podia tirá-lo da cidade, mas Frank estava determinado a acertar as contas com Lewis. Karen Page chega ao hotel para entrevista com o senador. Stan Norrie fornece a perspectiva dele sobre as leis anti-armas. No entanto, durante a entrevista, Lewis fura a segurança e usa explosivos para invadir o quarto de hotel, matando os seguranças de Ori. Frank resgata todos das mãos de Lewis enquanto Ori escapa, empurrando Karen na direção do agressor, o que permite que Lewis capture Karen como refém. Ele ameaça acionar explosivos no próprio colete e sai, enquanto Castle escapa dos agentes da Anvil que atiram nele. Dina Madani retorna à sede da Homeland Security, onde Rafael Hernandez a reintegra. Hernandez exige que Madani conte a verdade. Dina diz que sabia que Castle estava vivo há algum tempo. Ela também conta que William Rawlins estava por trás da conspiração envolvendo a CIA, a NSA e a Homeland Security, e que tudo estava ligado a Kandahar e a morte de Ahmad Zubair. Hernandez estava cético, mas ele mostra para Madani arquivos dos mercenários mortos no tiroteio do armazém. Dina percebe que todos eram ex-agentes da Anvil. Madani chega no hotel e apresenta para Billy os arquivos sobre os ex-agentes da Anvil que mataram a equipe dela na operação, mas Russell nega qualquer conexão com eles. Dina percebe a desonestidade de Billy e pergunta a opinião dele sobre Frank Castle, que era um suspeito pelos atentados. Russell diz que Castle não era mais a pessoa que ele conhecia e também diz que estaria pronto para eliminá-lo se necessário. Em seguida, os agentes da Anvil informam Billy sobre o ataque a Ori. Ele vai lidar com isso e Madani faz o mesmo. Castle continua perseguindo Lewis pelo porão, evitando os agentes da Anvil no caminho, mas acaba sendo confrontado por Madani. Ela acreditava que Castle não era um terrorista, mas insiste que ele largue a arma, o que ele não faz. Madani diz que ele precisava se apresentar em tribunal e revelar tudo sobre Rawlins e a Operação Cerberus, e Frank percebe que Micro tinha falado com Madani pelas costas dele. Castle se recusa a obedecer e quando Madani falha em atirar nele, Billy chega e atira em Frank, ignorando os pedidos de Dina para se afastar. Madani percebe que Russell estava trabalhando com Rawlins o tempo todo e foi ele quem matou Sam Stein. Antes que Billy aponte a arma para ela, a polícia chega e prende ambos. Lewis e Karen entram na cozinha do porão. Lá, Lewis tenta se recompor e ameaça Karen com a bomba. Castle consegue escapar da polícia e confronta Lewis, que ameaçava matar Karen. Frank distrai Lewis, enquanto discretamente fala para Karen cortar o fio branco para desativar a bomba. Paige consegue cortar o fio certo da bomba e atira no pé de Lewis, usando uma arma dentro da bolsa dela. Então Lewis se tranca na despensa aos prantos. Percebendo que estava acabado, Lewis remonta a bomba e se explode. Brett Mahoney e as
SWAT chegam no hotel para prender Castle, mas Karen elabora um plano para Frank fingir que estava mantendo ela como refém. Assim, o justiceiro consegue escapar sem ser atacado e os dois entram no elevador ilesos. Castle devolve a arma de Karen e foge. A polícia de Nova York assume a investigação. Mahoney interroga o senador Ori, Karen, Billy Russo e Dina Madani para descobrir a verdade. Ori e Russo mentem, dizendo que Lewis e Castle estavam trabalhando juntos. Karen e Dina dizem o contrário, garantindo que Frank não era um terrorista. Ferido, Frank Castle se senta ao lado de um lixo pegando fogo e começa a se lembrar do tempo com Billy Russo e da traição do melhor amigo. Billy é entrevistado pela WHIH World News e diz que apesar de ter sido amigo de Frank, ele vai cooperar com a polícia para garantir a prisão dele. A declaração enfurece Dina Madani. Castle volta ao esconderijo onde Micro ajuda ele a cuidar dos ferimentos. Os dois acabam discutindo porque Micro foi até Madani sem avisar Frank. Lieberman argumenta que a busca de Castle por Lewis Wilson tinha exposto toda a operação deles. Enquanto isso, a família Lieberman assiste às notícias sobre Castle, quem eles conheciam como Pete Castiglione. Leo acreditava que ele não era tão ruim, mas Zack estava furioso porque Frank tinha mentido para eles. Madani convoca Russo para Homeland Security para ser interrogado. Ela tenta fazer Billy admitir que tinha matado Sam Stein, mas sem sucesso. Ao mencionar Kandahar, Dina repara que Russo ficou surpreso ao ouvir o nome de William Rawlins. Então Madani pressiona, alertando que Frank agora era uma ameaça maior do que nunca para Billy. Rawlins se encontra com Marion James para discutir as notícias sobre Castle, revelando informações sensíveis que poderiam prejudicar a CIA. Ele admite que as operações do Oriente Médio foram feitas de maneiras não convencionais e que Frank Castle estava envolvido. Rawlins acreditava que tinha matado Castle antes, mas estava errado. No entanto, ele fala para Marion que podia eliminar Frank rapidamente, enfatizando que, caso contrário, ela também estaria em risco. Apesar da fúria de Marion, Rawlins solicita acesso ao sistema de vigilância da CIA em Nova York para localizar Castle. Revisando o interrogatório de Billy Russo, Rafael Hernandez critica Madani por criar um conflito de interesse. Hernandez ordena que Dina encontre Castle e Micro, enquanto ele resolveria outras questões. Um oficial da polícia visita a residência dos Lieberman após uma ligação de Zack, denunciando que Frank Castle esteve por lá. O policial interroga o garoto sobre Castle. Sarah tenta afastá-lo, mas o oficial ordena que os dois o acompanhem. Ela percebe o perigo e manda Zack correr, mas o parceiro do oficial captura o garoto, forçando Sarah a se render. Leo, que estava no andar de cima, consegue escapar. Castle prepara um novo colete com o símbolo da caveira e se arma para a luta contra Rawlins e Russo, enquanto Micro tenta convencer ele de não fazer essa missão porque seria uma morte certa. Ao revisar as filmagens da casa dos Lieberman, Micro testemunha o sequestro da própria família. Horrorizado, ele se dá conta de que agora que Rawlins tinha capturado Sarah, os homens dele poderiam encontrar o esconderijo facilmente. Ao perceber que Leo tinha escapado, Castle orienta a garota para ir até um ponto de encontro. Frank pede para Micro buscar a filha e manda ele procurar Madani caso Castle não retorne. Com Sarah e Zack capturados, Billy questiona Rawlins sobre a sobrevivência de Micro. Rawlins responde que tinha certeza que Carson Wolf tinha matado David Lieberman. Russo estava preocupado com a Homeland Security e Frank Castle, além de terem sequestrado uma mulher e uma criança. Billy não concordava com a ação, mas Rawlins explica que Marion James estava ao lado dele e que ele usaria a CIA para localizar Castle. Hernandez se reúne com Marion e Madani. Eles discutem o envolvimento de Rawlins na Operação Cerberus e na morte de Ahmad Zubair. Marion afirma que a Homeland Security não podia investigar agentes da CIA em solo estrangeiro, mas Hernandez argumenta que Rawlins esteve envolvido em mortes nos Estados Unidos também. Marion
se recusa a cooperar, citando as implicações políticas de um vazamento sobre Rollins. Enquanto isso, agentes da Anvil invadem o esconderijo de Micro. O Justiceiro tinha preparado uma emboscada. Frank elimina alguns deles sorrateiramente, um por um, sem alertar os outros. Jack, o homem que tinha se passado por policial, avisa Billy por rádio que não tinham encontrado Castle, mas tinham encontrado um computador programado com a filmagem da morte de Zubair passando em looping e uma contagem regressiva. Russo percebe que era uma armadilha, mas o Justiceiro ativa explosivos e ataca em seguida, eliminando todos os agentes da Anvil. Apenas Jack sobrevive, mas por pouco. O Justiceiro manda Jack dar informações sobre Sarah e Zack antes de eliminá-lo. Marion se encontra com Rollins novamente e discute as mortes de agentes da Homeland Security. Rollins planejava incriminar Russo depois de matarem Frank Castle para proteger a CIA. Marion relutantemente concorda com o plano, mas exige que Rollins renuncie ao cargo dele depois disso. À noite, Leo vai ao ponto de encontro no parque, onde se reencontra com o pai, que ela achava que estava morto. Micro diz que precisavam partir, e quando Leo pergunta sobre Frank, David promete que o encontrariam em breve. Um tempo depois, Castle aparece com Dina. Madani hesita, mas decide confiar em Frank e Micro. Enquanto isso, Billy Russo e os homens dele chegam no esconderijo de Micro e encontram os vestígios do tiroteio e o computador com a contagem regressiva. Billy sabia que a situação estava se complicando demais para eles. No quartel-general da Homeland Security, Frank Castle grava uma confissão sobre as atividades dele em Kandahar para Dina Madani. Ele admite que foi ele quem matou Ahmad Zubair, seguindo as ordens de William Rollins. Micro concorda em fornecer para Madani todas as evidências necessárias para a investigação, mas só depois que a esposa e o filho dele estiverem a salvo. Castle concorda com uma estratégia de troca de reféns. Enquanto espera no cais junto com Micro, agentes da Anvil chegam. Eles levam Sarah e Zack com tanques de gasolina presos às costas. O próprio Billy Russo observa de uma posição privilegiada como um atirador. Quando a troca começa, os homens de Russo perfuram os tanques de gasolina, fazendo com que um rastro do líquido siga Sarah e Zack. Os dois ficam chocados ao ver David, depois de acreditarem que ele estava morto durante um ano. As forças da Homeland Security chegam e interrompem a transferência. Durante um tiroteio, Micro é atingido nas costas várias vezes por um agente da própria Homeland Security, para desespero de Sarah. Os homens de Russo capturam Castle e partem. Billy atira nos pneus dos veículos da Homeland Security para impedir uma perseguição. Frank, desacordado, começa a sonhar que estava dançando com Maria no casamento deles. Ele acorda no esconderijo de Micro, amarrado em uma cadeira. Russo conta que Micro estava morto, então agora cabia a Frank dar a senha necessária para acessar os arquivos do computador. Castle queria saber se Billy estava envolvido nas mortes da família dele. Russo admite que sabia sobre isso, mas não participou ativamente. Na Homeland Security, Micro aparece vivo. A morte dele foi encenada com balas falsas como parte de um plano maior. Ele finalmente é reunido com toda a família dele. William Rollins chega ao esconderijo e começa a espancar e interrogar Castle. Frank perde e recupera a consciência várias vezes, delirando com alucinações da esposa. Madani estava furiosa com Castle. Parte do plano deles era permitir que a Homeland Security o rastreasse até a localização de Russo, mas Frank tinha removido o rastreador. Micro dá para Madani todas as evidências que ela precisava, mas Lieberman insiste que a lealdade dele era com Castle. Frank queria a oportunidade de ir atrás de Rollins e Russo pessoalmente
novamente, então Micro deixou ele fazer isso. Parecendo quebrar sob a tortura, Castle concorda em inserir o código de desativação no computador. No entanto, era uma armadilha para se aproximar o suficiente de uma faca escondida. Ele esfaqueia Rollins com ela, mas o agente Orange e Billy conseguem parar Frank. Micro muda de ideia sobre o plano e mostra para Madani as gravações de segurança do esconderijo ao vivo. Aquilo era uma opção de segurança caso Frank falhasse em lidar com Rollins e Russo. No mínimo, o mundo veria a culpa e a confissão deles. A aliança entre Billy e o agente Orange começa a se desgastar. Os dois acabam discutindo e apontando armas um pro outro. Russo recua, mas antes ele secretamente corta as amarras que prendiam os pulsos do justiceiro. Frank sonha com Maria, quase aceitando a própria morte para se juntar a ela. Rollins injeta adrenalina em Castle para ele continuar acordado mesmo sob tortura. Então Castle se liberta das visões de Maria, quebra as amarras e ataca o agente Orange. Em uma fúria de pancadas, Castle finalmente mata Rollins brutalmente ao esmagar os olhos dele e esfaqueá-lo no pescoço simultaneamente. Billy estava assistindo a tudo. Ele se prepara para matar Frank, mas Madani e a Homeland Security invadem o esconderijo, atirando no braço de Russo e evitando a morte do justiceiro. No entanto, Billy consegue escapar. Micro e Dina Madani levam Frank Castle gravemente ferido para casa de Dina, onde ela pede ajuda aos pais dela. Hamid Madani, pai dela, que era médico, tenta prestar atendimento a Frank, enquanto Farah Madani se preocupa que poderiam estar infringindo a lei. Hamid consegue salvar a vida de Castle para alívio de Micro e Madani. Enquanto isso, Billy Russo, também ferido, se refugia na sede da Anvil, mas agentes da Segurança Nacional chegam para prendê-lo. Russo mata os agentes e explode o prédio na fuga. A Segurança Nacional e a CIA investigam as consequências do encontro de William Rollins com o Justiceiro, enquanto Marion James e Rafael Hernandez observam o corpo de Rollins. Marion pergunta sobre Madani, que tinha desaparecido com Castle, mas Hernandez não responde. Frank, ainda se recuperando, questiona Madani sobre Billy, que tinha escapado. Micro oferece dinheiro para Castle deixar Nova York, mas ele prefere terminar o que começou. Madani alerta Frank sobre a polícia, sugerindo que ele deveria desaparecer o mais rápido que conseguisse. Dina é chamada para uma reunião com Marion e Hernandez, que a confrontam sobre ter deixado Castle livre. Ela inverte a situação, responsabilizando Marion pela corrupção de Rollins e destacando que Frank arriscou a própria vida para expor essa corrupção. Hernandez pergunta sobre o Justiceiro e Madani garante que o levou sob custódia, mas que ele escapou. Dina sugere que Frank e Micro deveriam contar a história oficialmente e Marion concorda. Lieberman se reúne com a família dele em um abrigo da Segurança Nacional. Sarah conta que tinha ficado muito preocupada com ele e os dois começam a se readaptar à vida juntos. David também menciona que Castle estava vivo, mas longe dali. Billy invade o apartamento de Curtis Royal e rouba a arma dele. Curtis, sabendo que as autoridades estavam atrás de Russo, confronta ele, que estava irritado porque Frank tinha tentado matar ele e Curtis tinha mentido sobre a morte do amigo. Billy ameaça Kurt e exige saber onde estava Castle, mas percebe que era uma armadilha e se esconde. O Justiceiro atira em Russo, que consegue desviar. Então Billy atira no ombro de Curtis. Em seguida, Kurt entrega um telefone para Billy conversar com o Justiceiro. Russo promete deixar Curtis vivo se resolverem as diferenças. Os dois marcam um encontro no carrossel do Central Park, onde tudo começou, para acabarem de vez com essa situação. Billy deixa Curtis chamar uma ambulância e vai embora, enquanto o Justiceiro recorda momentos felizes com a família dele e com Billy no parque, antes de serem mortos. Quando Frank chega no Central Park, Madani rastreia ele e decide ir até lá, ignorando as ordens de Hernandez.
No parque, Russell tinha feito 2 jovens de reféns. Frank se aproxima do carrossel e os dois iniciam um tiroteio. Russell acaba sendo ferido no rosto. Então, Billy ameaça matar os reféns se o justiceiro não se apresentar desarmado. O justiceiro se entrega, mas Russell se distrai com Madani se aproximando e atira na cabeça dela. O justiceiro aproveita a chance para dominar Russell em combate corpo a corpo, arremessando o rosto dele várias vezes contra um espelho quebrado. Sangrando e desfigurado, Billy implora para Frank matar ele, mas o justiceiro se recusa, dizendo que a morte não seria punição suficiente pela traição de Russell. Frank Castle diz que aquelas cicatrizes iam fazer Billy se lembrar para sempre do que tinha feito. Após o confronto, o justiceiro liberta os reféns e permanece com Madani até as autoridades chegarem. No hospital, Marion e Hernandez informam para Castle que ele estava livre e a narrativa tinha sido alterada para que Billy Russell e Lewis Wilson fossem os únicos suspeitos dos incidentes recentes. Castle se surpreende ao saber que eles não iam matá-lo. Hernandez revela que Madani desejava que fizessem a coisa certa por ele. Eles informam que Russell estava em coma e ninguém sabia se ele ia acordar um dia ou se ia se lembrar do que aconteceu. Madani, em recuperação, diz que torcia muito para ele se lembrar de tudo. Frank leva David Lieberman para casa da família dele, agora que Michael tinha sido liberado pela Segurança Nacional, mas Lieberman estava com receio de voltar à vida normal depois de tanto tempo. Michael convida Castle para jantar, mas ele recusa respeitosamente. Depois, Sarah pergunta por Frank, mas o justiceiro já tinha ido embora. Frank Castle se junta ao grupo de apoio a veteranos de Curtis Hoyle e compartilha o trauma dele da guerra. Ele também confessa que o maior medo dele era o que acontecia depois que o barulho dos tiros parava. E se você quiser relembrar a história de todas as séries da Marvel na Netflix, temporada por temporada em ordem cronológica, é só clicar nessa playlist que tá aparecendo agora na tela e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.